seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Cavaleiro da Lua, porque eu já tive a oportunidade de assistir aos 2 primeiros episódios da série, e por isso esse vídeo ele é um vídeo de primeiras impressões. Eu vou pincelar o que eu achei desses 2 episódios até agora. Obviamente depois vocês podem contar com conteúdo, com spoilers, pra gente falar de cenas específicas e discutir com mais profundidade sobre a série. E lembrando que a série vão ter 6 episódios ao todo, com a estreia marcada para a próxima quarta-feira, dia 30 de março. E como eu falei, né, vou trazer mais vídeos aqui no canal. Não sei ainda se vai ser uma cobertura semanal, mas com certeza vamos falar mais de Cavaleiro da Lua aqui. Então, para não perder nada, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, aí na série a gente acompanha o Steven Grant, que é um cara muito bonzinho e que trabalha numa loja de presentes em um museu com foco no Egito. Só que a gente acompanha que ele tem alguns lapsos de memória e ele às vezes não lembra o que aconteceu, não tem memória daquilo que vivenciou ou acha que não é real, que é só um sonho, e ele descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e que ele divide o corpo com um mercenário chamado Mark Spector. E conforme ele vai se envolvendo mais nessa história, os inimigos também vêm à tona e ele acaba se envolvendo em um grande mistério que envolve muito os deuses do Egito. Como eu falei, né, eu assisti aos 2 primeiros episódios e eu gostei muito como eles trabalharam esses lapsos de memória, porque inicialmente a série ela fica extremamente confusa, mas é confusa propositalmente porque o próprio personagem ele não tá entendendo o que tá acontecendo com ele não tem essa memória, então algumas cenas acabam ficando jogadas, mas a gente vai conhecendo mais daquele personagem, inclusive porque ele sabe que ele tem esses lapsos principalmente quando ele dorme, então a gente também vê ele tentando não dormir, e isso é muito importante para a construção do personagem, porque a gente vê que ele começa a estudar algumas coisas, inclusive sobre o Egito, até porque tem todo esse background do Museu do Egito que ele trabalha, e isso a gente já consegue imaginar que vai ser extremamente importante para a chamada, para essa ação, para esse mistério sobre os deuses do Egito. Então o conhecimento dele, apesar de estar ali momentâneo, vai ser extremamente importante para essa jornada. Mas eu preciso dizer que essa troca de personalidade dele acontece bastante no primeiro episódio e no segundo acaba ficando um pouquinho demais, porque a gente como público já compreende, até porque esses 2 primeiros episódios eles são muito complementares para dar início a essa jornada. Eu não sei ao certo se vão ser os episódios semanais ou se vão ser esses 2 primeiros nesse dia 30 e depois vai ser semanal. Sabendo direitinho eu confirmo aqui para vocês, vou perguntar à Disney, mas eu acho que eles funcionam muito bem em conjunto, porque o primeiro episódio é pra gente ter toda a compreensão dessa personalidade dele, dessa ambiguidade dele, e o segundo ele já é mais essa chamada pra ação, então a gente entende o objetivo, o que a gente vai acompanhar aí na história e também a apresentação de toda essa mitologia e o que vai ser necessário pra gente acompanhar essa jornada. Então eu sinto que se eles estrearem só o primeiro episódio, as pessoas podem ficar muito confusas aí, porque realmente são muitos conceitos que são trabalhados nesse primeiro episódio e no segundo também, mas como eu falei, eles são bem complementares, então você passa a se situar um pouquinho mais. Ele também deixa um grande grau de especulação do que a gente imagina, inclusive com relação às personalidades dele. E aí, voltando a falar, né, dessa questão das personalidades, no segundo episódio, apesar de ser compreensível porque eles trazem certa construção para isso, essa briga entre as personalidades acaba ficando um pouquinho cansativo, mas é um negócio que vira bem mais rápido no segundo episódio do que no primeiro. E preciso dizer que eu gosto muito de como foi trabalhada a mitologia da série de uma forma geral. É um contexto bem enriquecido e é muito interessante todo esse contexto egípcio da série, porque, como eu falei, eles se aprofundam bastante, mas também os artefatos que são utilizados, e não posso deixar de falar sobre o diretor do primeiro episódio e também produtor executivo da série, que é o Mohamed Diab, que ele é um diretor roteirista egípcio, então isso é muito importante porque a gente vai ver que vai ter certo cuidado aí, então é por isso que eu falo, acaba se tornando uma parte muito interessante, não só sobre o personagem em si, mas do contexto da série histórico, quando eles se aprofundam nas entidades,
falam sobre esses deuses, é tudo muito interessante. É até interessante porque eu depois cheguei a ver que o roteirista da série falou que ele usou diversas referências, inclusive de filmes de caça ao tesouro, como é o caso de Indiana Jones. Ele também disse que utilizou de referência Os Caçadores da Arca Perdida e um pouco de Caça-Fantasmas. Então a gente vê que tem uma caçada ao tesouro e a série ela consegue pontuar isso muito bem nesses 2 episódios, mas preciso dizer também que isso é um aspecto que eu falei desde os trailers, é que o terror é muito bem trabalhado na série também, principalmente quando a gente tá falando dessas entidades que complementam essa história, inclusive da dualidade dessa personalidade do personagem do Oscar Isaac. Então, a gente tem cenas que são realmente aterrorizantes. Eu cheguei até a fazer um comparativo no Twitter que em alguns momentos parecia que a gente estava vendo uma obra do Mike Flanagan, porque tem algumas cenas no quarto dele que parece Doutor Sono, e também tem outro momento que lembra muito A Maldição da Mansão Bly. Então, eles trabalham nitidamente com elementos de terror e você consegue ficar um pouquinho aterrorizado, mas também não é nada assim que quem não gosta de terror não consegue assistir, tá? São pequenos momentos, não é tipo um episódio temático inteiro de terror, é muito mais pra vinda dessas entidades, como eu falei. E falando nessas entidades, eu preciso dizer que a série, ela tem os efeitos visuais muito bem feitos, principalmente quando a gente tá falando da movimentação em cena, da roupa dele, né? Então o CGI ali tá muito bem feito, a movimentação dele tá muito bem feita, essas entidades também estão muito bem feitas, mas quando tem algum aspecto de magia, já deixa um pouquinho a desejar. E aí a gente vê que o orçamento foi todo para essas entidades, o que é extremamente essencial, porque elas são muito presentes. E preciso dizer também que é interessante porque a entidade também se comunica com ele. E inicialmente eu fiquei com um pouco de receio, porque me lembrou um pouco a dublagem de Venom, como o simbionte se comunica com Venom, não no tom cômico, tá? Mas a forma, aquela voz um pouquinho mais grosseira, aquela voz de entidade ali. Mas no final das contas, eu tava até discutindo com alguns amigos depois, e eles falaram que lembra muito o Optimus Prime, e realmente fica mais ali pro Optimus Prime do que pro Venom, de fato, pela seriedade, e é algo que vai se intensificando também aí ao longo dos episódios. A gente também conhece o antagonista dele, que é o Harold, que a gente tem pequenos vislumbres, mas como a própria personalidade do Steven Mark, ela é muito diferente uma da outra, eu acho que ele pode também ser um bom ponto de virada para a série, e também a Layla, que acaba sendo uma grande parceira aí do Steven Mark. E aí, gente, precisamos falar sobre Oscar Isaac, que tá simplesmente perfeito. Uma das coisas que eu preciso dizer, justamente quando a gente fala sobre essa dualidade do personagem, é que ele consegue interpretar muito bem 2 papéis completamente diferentes. E isso não só na forma de falar, mas também nos seus trejeitos corporais. Então, o Oscar Isaac, ele faz um trabalho excelente, e a caracterização dele também tá algo muito legal. Tem os momentos ali de piadinha da Marvel, que sempre tem nas séries, nos filmes, e é interessante que até na caracterização tem uma diferenciação quando é Steven, quando é Mark, e eles acabam trabalhando essas personalidades de diversas formas diferentes, e também o fato de ter essas 2 personalidades torna o personagem mais complexo ainda. Tem algumas coisas que eu já imagino pro direcionamento final aí da série. No vídeo com spoilers eu vou poder falar um pouquinho mais, até para não estragar a experiência de vocês, mas eu acredito que eles podem trazer um plot twist muito importante. Apesar da gente conhecer um pouco da vida do Steven, a gente acaba sabendo muito mais do background do Mark, então é bem interessante como eles trabalham o personagem nesses 2 primeiros episódios, e também gosto como eles se referenciam do próprio personagem, que é Cavaleiro da Lua. Então tem muitos takes que a gente vê que vem de baixo para cima, mas muito para pegar uma cena muito performática, né? E ter a lua ali no fundo. Então as cenas, elas são muito bem trabalhadas. As cenas de ação também são bem interessantes. Tinha algumas cenas que eu queria ver um pouquinho mais, principalmente da ação ali do personagem. E como eu falei, são personalidades completamente diferentes, mas eu acho que podem ser personalidades que se complementam e que vão ser boas aí para ação, para jornada de uma forma geral. E também gosto como eles constroem na sutileza, que aí eu também vou falar no meu vídeo com spoilers, o motivo dele ser o escolhido, que é algo que é trabalhado desde a primeira cena da série. Tem uma primeira cena que ela é bem forte assim, mas que também vai dizer muito sobre o nosso protagonista. Enfim, gente, Cavaleiro da Lua é uma série que surpreende. Eu acho que é uma série que é gostosinha, divertida,
e te instiga a querer assistir mais os outros episódios. Eu acho que é uma série que consegue trabalhar muito bem as suas reviravoltas e vão ter questões que podem surpreender e muito, mesmo que você consiga prever. Eu acho que o Oscar Isaac tá excelente no papel, como eu falei, ele consegue trabalhar muito bem as suas duas personalidades, seja na sua voz, seja no seu corpo, e também toda a história do Egito é muito interessante de acompanhar, inclusive quero saber mais. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para essa série e o que você mais está curioso para saber sobre essa história, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!